Graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review. Hoje nós vamos apresentar esse material publicado pela editora Central Gospel, o Guia de Wilmington para a Bíblia, um ensino bíblico completo, volume 1, volume 2. É um material que a Central Gospel trouxe para a gente e olha, é um material muito exaustivo, tá? Então olha só, a grossura dos dois volumes juntos. Eu vou estar pegando aqui uma régua e vou medir aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui 13 centímetros, os dois materiais juntos, tá? Então é um material muito exaustivo. Como funciona o Guia de Wilmington para a Bíblia? Um ensino bíblico completo. O volume 1 é o método cronológico. A gente vai estar vendo agora os recursos e o que esse material apresenta. E o volume 2 é o método teológico, tá? Vou estar explicando daqui a pouco o que significa isso. Eu vou pegar um dos materiais aqui e vou colocar na parte de trás para a gente estar acompanhando. Originalmente, o Dr. Wilmington sonhou em criar um material que seria usado como um sumário de informações bíblicas. O resultado desse sonho e de anos de trabalho duro é o clássico Guia de Wilmington para a Bíblia. Então, o que esse material nos traz? Ele é 8 materiais em 2 volumes. Quais seriam esses materiais? Ele é um manual bíblico, comentário bíblico, localizador de fatos por temas, manual teológico, textos históricos, enciclopédia ilustrada, guia de referências cruzadas, atualização de informações arqueológicas. Tudo isso, 8 materiais em 2 volumes. Tá? É um material aí da linha acadêmica da editora Central Gospel, material capa dura, olha só. Material muito bom, tá? Evidentemente que não é um material barato, né? Mas ele oferece bastante recursos e é o que a gente vai ver agora, é o que interessa para a gente conhecer. O volume 1 e o volume 2 eu vou estar mostrando de uma forma um pouco rápida o conteúdo e vou estar explicando qual é a proposta desse material. Então, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Dê o joinha aí, dê o like no nosso vídeo, tá? E também, se você quiser participar do nosso grupo no WhatsApp, o link está aí na descrição. E também a nossa página no Instagram, @canal João Paulo Fonseca. Segue lá, você vai ser sempre atualizado com as novidades aqui do canal. Bom, inicialmente eu vou estar mostrando o Guia de Wilmington para a Bíblia, método cronológico, tá? É o mais fino, é um material um pouco mais fino, de capa azul. Então a gente vai estar aqui vendo os recursos desse material. Guia de Wilmington para a Bíblia, um ensino bíblico completo, volume 1, método cronológico. A gente tem aqui a ficha catalográfica, é um material que foi traduzido aí pela Central Gospel. Eles trouxeram esse material, um material que foi publicado a primeira vez em 1981. E a Central Gospel aí trouxe para a gente no ano de 2015. Tem aqui uma dedicatória do autor. E agora um sumário. Eu vou estar aqui mostrando esse sumário para vocês. Primeiro a gente tem uma parte introdutória, né? Deixa eu pegar uma caneta aqui. A gente tem aqui uma parte introdutória, visão panorâmica, né? E o método cronológico. Como funciona esse método cronológico? Ele vai apresentar todos os 66 livros da Bíblia de uma forma cronológica, analisando o livro como se fosse vamos dizer assim, um manual, tá? Então, como se fosse um material introdutório e também, ao mesmo tempo, ele traz um comentário aí das passagens de uma forma bem sucinta, mas na ordem cronológica. Então ele dividiu em partes: estágio da criação, êxodo, conquista, estágio do reino,
estágio do reino no caos, estágio do cativeiro, estágio do retorno, estágio do evangelho, estágio da igreja primitiva, estágio das epístolas. E aí tem uma biografia no final aqui com índice de quadros, índice de suplementos, material de mais de 700 páginas. Então a gente vai estar passando aqui nessas partes para a gente estar avaliando aí o que esse material nos apresenta. Então aqui a gente tem o prefácio da edição de 2011. Em seguida temos aqui uma introdução. O autor nos explica, né, que ele ao longo é um autor já bem consagrado, né? E ao longo dos anos ele sempre quis reunir muitas informações em um material. Então ele passou anos estudando e preparando esse material, reunindo aí o maior número possível de informações em um material menor. Então olha o que ele fez. Ele reuniu aí 8 materiais, como a gente viu no começo, em 2 volumes. E aí ele trouxe essa obra para a gente. Então aqui a gente começa com uma visão panorâmica do método cronológico. O que seria essa visão panorâmica? Ele mostra de uma forma bem rápida todos os estágios desse método cronológico. Então ele vai analisar cenário, contexto da passagem. Em seguida a gente tem aqui um método cronológico. Então a gente tem aqui, por exemplo, vou dar um zoom aqui para vocês estarem vendo. Ele vai mostrar todos os livros presentes em cada estágio, mais ou menos como a Bíblia Cronológica Aplicação Pessoal faz. Evidentemente que não vai trazer o texto bíblico, tá? Aqui é apenas um comentário, uma análise geral de todos os livros, de uma forma bem interessante. Então aqui a gente tem o primeiro estágio, que é o estágio da criação. Então olha só como ele faz. Ele traz panorama do livro, informações históricas, geográficas, com mapas. Então ele aborda dessa forma. E em cada estágio, eu esqueci de mostrar, ele vai dar um índice, tá? Um sumário aqui mostrando os tópicos que ele dividiu cada estudo. Por que é bom estudar dessa forma? Para você entender a Bíblia da forma cronológica, né? Então olha só, estágio da criação vai do Gênesis 1 ao 11. Então ele vai abordar como se fosse tanto um comentário bíblico, como também um manual teológico. Olha só, vou passar algumas páginas aqui, para vocês verem que ele coloca muitas informações, quadros mostrando aqui a semana da criação. Olha só, de uma forma muito interessante. Tá? Então ele vai abordar todos os 66 livros em estágios, para facilitar o estudo e tudo em ordem cronológica. Olha só, a gente está agora no estágio do patriarcado. Qual seria esse estágio? Deixa eu ver se eu... Isso, cheguei aqui no começo dele. Então ele vai falar um pouco do período aí de Gênesis 12 até Gênesis 50. Então ele vai abordar de uma forma cronológica também. Olha só, muitas informações. Aqui tem uma informação completa sobre Abraão. Tá? É um material excelente. Deixa eu estar mostrando aqui algumas coisas, né? Aqui também tem uma história, tem um quadro aqui explicando a história de José. É um material que vale muito a pena. A gente tem um terceiro estágio. Ainda aqui algumas informações, né? Mostrando aqui, inclusive o período de Jó também pertence ao estágio patriarcado. Aí tem aqui o estágio do Êxodo, que vai do livro de Êxodo até Deuteronômio. Tá? Ele vai fazer da mesma forma, olha só, vai abordando aqui de uma forma introdutória primeiramente, colocando por temas, né? Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui, para vocês verem como ele faz. Olha só, ele vai seguindo um estudo bem completo, dividido por temas e também por partes. Aí ele coloca números, letras, como se fosse um grande esboço, né? Mas de uma forma bem fundamentada. Deixa eu dar uma acelerada aqui, para o vídeo não ficar tão grande. Olha só, a gente está ainda no estágio do Êxodo, né? Então tem aqui uma gravura, aqui, uma imagem sobre o tabernáculo. Ainda no estágio de Êxodo,
tem aqui todo o caminho dos israelitas no deserto, né? Então ele vai explicar tudo isso aqui também. O estágio dos juízes, que a gente vai entrar... aliás, tem o estágio da conquista, né? E depois o estágio dos juízes. Então ele vai abordar dessa forma, tá? Eu vou tentar mostrar o máximo possível para vocês. Olha só, ele mostra aqui todos os juízes com referências bíblicas, com características de cada um. Então é um material que eu particularmente gostei muito. Olha só, inclusive dá informações sobre os personagens desse período, inclusive Eli, o sacerdote, contando a história dele. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha só. Um material muito completo. Deixa eu ver onde que a gente vai chegar. Nas marcações que eu fiz. O estágio do reino em união, que vai de 1 Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas e parte de 1 Reis e 2 Crônicas. Tá? Ele vai abordar de uma forma bem completa, da mesma forma como ele fez, olha só, nos outros estágios. Tá? Então, um estudo bíblico bem completo. É como se fosse uma enciclopédia bíblica, enfatizando também o estudo bíblico e com informações dos livros de uma forma bem completa, olha só. Inclusive colocando os salmos que foram escritos nesse período. Bom, a gente chega agora no estágio do reino no caos, que vai abordar aí, inclusive, os profetas que profetizaram nesse período, tá? E os livros históricos que abordaram tudo que aconteceu nesse período. Então, olha só, a gente tem aqui os regentes do norte, os reis que reinaram nesse período, e também no sul. A gente vai seguindo. Olha só, os regentes do sul, ou seja, os reis que reinaram aí em Judá no período em que a nação de Israel foi dividida ao meio. Aí a gente chega aqui também em informações com relação aos livros proféticos desse período. Vocês percebem que eles acompanham de uma forma cronológica, inclusive citando as partes onde os profetas falaram a respeito de Jesus Cristo, como por exemplo Isaías, colocando referências bíblicas e o cumprimento também no Novo Testamento. E agora a gente chega no último estágio, que é o estágio do cativeiro. Olha só, Ezequiel e Daniel é a parte onde esse material vai estar abordando na Bíblia, fazendo análise dos dois livros historicamente, geograficamente, exegeticamente. Evidentemente que não é um material tão exaustivo, mas é um material para estudo bíblico, para você estudar a sua Bíblia acompanhado deste material. Aí a gente chega no estágio do retorno. Então ele vai abordar Esdras, Neemias, Esté, Ageu, Zacarias e Malaquias. Da mesma forma, de uma forma bem completa. E aqui a gente tem uma introdução. Evidentemente que a gente vai chegar no estágio do Evangelho, né? Mas também, eu pulei alguma parte? Não, né? Estágio do retorno. E aqui estágio agora do Evangelho, mas ele traz um estudo do período intertestamentário, introdução ao estágio do Evangelho, e antes ele traz aqui um estudo dos acontecimentos importantes entre os Evangelhos. Então agora nós entramos aqui na parte dos Evangelhos, trazendo um resumo dos livros dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então é um material muito bom, muito exaustivo, né? Vocês percebem? Com bastante recursos. Olha só, análise dos 12 apóstolos de uma forma bem bíblica, mostrando referências bíblicas também. Tá? Informações sobre as parábolas de Jesus, fazendo uma exegese aí do texto, de cada uma delas. Né? Olha só a quantidade de
recursos. O tamanho da letra é um tamanho particularmente confortável. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que as informações são divididas em 2 colunas, tá? E o espaçamento é bem amplo, né? Bom, aqui o estágio da igreja primitiva vai abordar. Deixa eu focalizar aqui. Atos, Gálatas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, tá? Vai funcionar da mesma maneira, trazendo informações dos personagens presentes nessa parte e informações muito interessantes, né? Olha só, inclusive das igrejas desse período. As igrejas que são descritas aí nesse período, né? A igreja de Corinto, a igreja de Gálatas, dos Gálatas, né? A igreja da Galácia, corrigindo. Aqui a gente tem informações das viagens missionárias de Paulo. Então, um material muito bom, tá? Esse material cronológico, ele é bem instrutivo para estar te ajudando nos estudos bíblicos, que ele vai trazer todo o método cronológico da Bíblia de uma forma prática para você estudar ao lado da sua Bíblia. E o último estágio, o estágio das epístolas. Então a gente vai entrar aqui em Romanos, Efésios, Colossenses, Filemão, Filipenses, 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo, 1 e 2 Pedro, Tiago, Hebreus, Judas, 1, 2 e 3 João e Apocalipse. É o último estágio, tem uma introdução muito completa. Olha só. E todas as informações aí deste período, analisando livro por livro de uma forma bem legal. Inclusive algumas passagens também trazem informações, né? Como por exemplo, os 12 ministérios da Bíblia. Aliás, 12 mistérios da Bíblia, né? Então vai trazer aqui uma explicação sobre isso. Com quadros explicativos mostrando os recursos, né, presentes junto ao texto bíblico. Aliás, você pode usar como um recurso presente junto ao texto bíblico. Esse material ele tem essa função de te auxiliar nos estudos da Bíblia. Olha só que parte interessante aqui em Filipenses, né? Mostrando aqui alguns pontos do livro. E vem com algumas ilustrações bem chamativas, né? Isso aqui está em Apocalipse 21. E aí a gente encerra essa parte aqui do método cronológico, né? Tem uma bibliografia. Aí tem um índice de quadros que vai facilitar para você encontrar algum quadro, tanto teológico como também algum quadro que fala a respeito aí de personagens e fatos dos livros. Um índice de suplementos. E aí a gente encerra os recursos desse primeiro material, primeiro volume, método cronológico. Bom, a gente chegou agora no segundo volume, é o método teológico. O que seria esse método teológico? Ele vai abordar a teologia de uma forma geral, trazendo uma teologia sistemática básica nesse material e alguns outros recursos voltados mais para a área da teologia, a área da exegese, da hermenêutica. Então ele vai fazer essa análise nesse volume 2, tá? É um material mais grosso, né? Vocês percebem? Olha só. Deixa eu colocar a régua aqui. E a gente tem 7 centímetros de lombada. 6,5 centímetros, né? Então vamos lá, vamos analisar algumas partes aí desse material. O começo é a mesma coisa, tá? Tem um sumário. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Tem um estudo no início te falando por que estudar a palavra de Deus, a Bíblia hebraica e a Bíblia em português, um estudo interessante. E aí o método teológico, ele vai abordar temas da teologia, né? Trindade, Deus Pai, Jesus Cristo, Espírito Santo, homem, pecado, salvação, igreja, Bíblia e anjos, Satanás e demônio, profecia, céu e inferno, a vida cristã. Aí ele vai abordar personagens do Antigo Testamento, personagens do Novo Testamento, índice de tópicos da Bíblia, parábolas de Jesus, milagres de Jesus, perguntas e respostas sobre Gênesis 1 ao 11, contrastando a vida dos heróis da Bíblia. E aí a gente tem
bibliografia, índice de quadros e mapas e índice de suplementos, tá? Então, é um material teológico. Vocês percebem que agora ele não vai para o lado mais da Bíblia com relação a texto bíblico. Ele vai abordar um estudo como se fosse uma enciclopédia e uma teologia sistemática ao mesmo tempo. Então aqui a gente vai ter teologia sistemática, praticamente, a gente vai ter dicionário, a gente vai ter enciclopédia, e por todo o material também vocês percebem, inclusive no método cronológico, que tem suplementos arqueológicos também. Então tem muita informação nesse material. Se a gente fosse apresentar tudo para vocês de uma forma um pouco mais minuciosa, o vídeo ia ficar com mais de 50 minutos. Então a gente vai tentar dar uma resumida, só para vocês conhecerem o material de uma forma geral. Então, o primeiro estudo: por que o Filho de Deus deve estudar a Palavra de Deus? Aí a gente vai entrar no primeiro ponto da Trindade. Então, como ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar esse método teológico com perguntas e respostas sobre a Trindade. Ele vai dar vários argumentos, mostrar vários pensamentos com relação a todas as matérias da teologia. Evidentemente que ele tem uma posição teológica que no final ele apresenta, tá? Então aqui a gente tem primeiramente a parte da Trindade. Então ele vai explicar como, de uma forma bem assim dinâmica. Por quê? Ele vai abordar perguntas e respostas. Então, quais são os argumentos filosóficos que tentam provar a existência de Deus? Então ele vai abordar todos os argumentos que existem. Ele vai fazer assim em todas as matérias teológicas presentes nesse material. Pessoal, é muito conteúdo, né? Um material com bastante conteúdo. E a diagramação das páginas também, da mesma forma, 2 colunas, tá? E aí, espaçamento bem dividido. A segunda parte, perguntas e respostas sobre Jesus Cristo. Então, método teológico, perguntas e respostas, tá? Então, olha só, bastante material, bastante informações. A gente vai entrar aqui numa introdução a Jesus Cristo, trazendo o pensamento cristológico na teologia, né? Então, olha a quantidade de recursos para poder te mostrar sobre a pessoa de Cristo. Inclusive mostrando um pouco sobre Jesus e o Espírito Santo, os ofícios de Jesus. Então ele vai abordar de uma forma bem completa, dando referências bíblicas o tempo todo, dividindo por tópicos. Então é um material excelente, muito bom mesmo. Depois de estudarmos Jesus Cristo, vamos estudar a pessoa do Espírito Santo. Tá? Então ele vai abordar tudo sobre o Espírito Santo, a introdução ao Espírito Santo e a criação, Espírito Santo nas Escrituras, Espírito Santo e Jesus, Espírito Santo e os pecadores, Espírito Santo e o diabo, Espírito Santo e a igreja, Espírito Santo e o dia de Pentecostes, Espírito Santo e os cristãos. Ele vai abordar, inclusive, os dons do Espírito. Aí muita gente pergunta, é um material pentecostal? Ele apresenta todos os pensamentos com relação a isso, inclusive o pensamento sensacionista. Mas aí ele vai defender um ponto de vista no final, que é o ponto de vista dele. Evidentemente, a Central Gospel é uma editora de orientação pentecostal, então o material vai mostrar, evidentemente, todos os pensamentos com passagens bíblicas, demonstrando pensamentos de de diversas correntes, né, com relação aos dons do Espírito, mas o autor vai seguir uma linha continuista no final. Agora a gente vai ter aqui a parte sobre o homem, né? Então, introdução à doutrina do homem, homem e Deus, relacionamentos do homem, a queda do homem, o homem e a alma, a natureza do homem. Tá? Então, basicamente, seria isto. E aí ele vai abordar como se fosse uma teologia sistemática, porém, funcionando naquele método perguntas e respostas, apresentando todos os pensamentos com relação a essa doutrina. A parte sobre o pecado, então ele vai abordar todo o estudo sobre o pecado que a teologia aborda. Ele vai fazer da mesma forma, seguindo perguntas e respostas com um título: O Homem e o Cristão,
Aí o subtítulo: Como Deus vê o pecado na vida de seus filhos? Então aqui tem um estudo muito interessante sobre isso, inclusive grifado aqui, ó. Eu mesmo já grifei, já estudei algumas coisas com relação a esse assunto. Perguntas e respostas sobre a salvação. Então ele vai abordar todos os tópicos da salvação. Ele vai apresentar todas as correntes teológicas sobre eleição, predestinação, sobre a salvação no Antigo e Novo Testamento, sobre a graça, sobre a segurança da salvação. O autor, ele apresenta, por exemplo, o pensamento calvinista, ele apresenta o pensamento arminiano de uma forma muito aprofundada, e ele vai seguir um pensamento arminiano, tá? Mas um pensamento arminiano bem, vamos dizer assim, bem tranquilo, tá? Bem brando. Ele não é um arminiano assim convicto, né, vamos dizer assim. Mas a sua linha de pensamento é mais para o lado arminiano na doutrina da salvação. Bom, nessa parte ele vai abordar sobre a eclesiologia, né, ou sobre a igreja, falando um pouco aí dos ofícios da igreja, o propósito da igreja, o governo e liderança da igreja, apresentando todos os segmentos, né, e sistemas eclesiásticos também. Essa parte que ele aborda sobre a Bíblia, a famosa bibliologia, né, falando das escrituras, todos os pensamentos com relação a textos, com relação a manuscritos, ele vai abordar tudo aqui também nessa parte. Um estudo também sobre os anjos, né? Então ele vai abordar aqui, citando quantas vezes e em quais livros nós temos relatos sobre anjos na Bíblia. Ele vai fazer um estudo sobre isso também. Jesus e os anjos e moralidade, a função dos anjos, a classificação dos anjos. Ele vai abordar tudo isso nessa parte. Então tem a parte também onde ele aborda Satanás e os demônios, explicando da mesma forma que ele fez com os anjos. E aqui também nós chegamos na parte da profecia, inclusive a parte escatológica também. Ele vai apresentar todos os pensamentos escatológicos, tá? Citando passagens bíblicas, um estudo muito completo das correntes teológicas com relação à escatologia. E aí ele vai ter também um pensamento com relação a tudo isso. Vai falar inclusive da questão do dispensacionalismo, das 70 semanas em Daniel. Então ele vai abordar tudo de uma forma bem honesta, né? E também abordando de uma forma bem completa. Essa parte ele fala sobre céu e inferno, trazendo uma introdução e também explicações com relação a tudo que se especula sobre céu e inferno, né? Ele vai trazer isso aqui nessa parte. Perguntas e respostas sobre a vida cristã. Então, ele vai trazer também, vai voltar alguns assuntos que foram abordados lá na parte do Espírito Santo. Inclusive, dons espirituais e fruto do Espírito. E a oração, tá? Então, são práticas aí da vida cristã. Ele, como um bom continuista, vai abordar os dons e o fruto, mostrando tudo isso com passagens bíblicas para sustentar o seu pensamento e trabalhando da mesma forma, perguntas e respostas para nos ajudar no entendimento teológico. Bom, a gente chega agora na outra parte, né? Então, tivemos aqui 658 páginas de teologia sistemática. Agora a gente vai abordar um dicionário bíblico presente nesse material dos personagens da Bíblia, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui Balaão. Então vai dar um sumário cronológico, vai falar da vida de Balaão, como se fosse um dicionário mesmo, um dicionário de personagens, né? Então, olha só, Balaque. Deixa eu ver aqui mais alguém. A gente tem aqui Eva, Ezequiel. Deixa eu ver qual outra aqui que eu coloquei. Jeremias, Jeroboão, Jessé, Joás, Jó. Tem muita gente, tem uma galera boa aqui, né? Deixa eu ver quem é que está aqui. José. Então, vai abordar de uma forma completa, dando referências bíblicas, explicando
a parte teológica que esses personagens envolvem, que eles fizeram na Bíblia, vai te explicar de uma forma bem completa os personagens bíblicos. Bom, a gente viu os do Antigo Testamento e agora os personagens do Novo Testamento. Vai ser a mesma forma, né? Eles só dividiram para facilitar. Então tem Bartimeu, tem Cleopas, Cornélio. Deixa eu ver quem mais que tem aqui. Judas da Galileia, Judas Iscariotes. Então a gente chega agora no índice de tópicos da Bíblia. Ele vai trazer vários assuntos aqui e ele vai dar a página que esses assuntos estão daqui para frente. Por quê? Por exemplo, abominações. Então aqui está falando de abominações, página 1024. Aí a gente vai aqui do outro lado, página 1024, vai trazer um esboço sobre abominações com as referências bíblicas, né? Então você quer estudar, por exemplo, você quer ver todos os animais presentes na Bíblia, né? Que são citados na Bíblia. Vai te dar todas as referências bíblicas. Então é uma enciclopédia muito completa, né? Por exemplo, assassinatos. Vai trazer todos os assassinatos descritos na Bíblia. É um material remissivo, né? Batismos. Tudo que na Bíblia fala sobre batismos. Bênçãos. Várias bênçãos que também falam na Bíblia. Então, é um material... Olha só a profundidade e a dedicação de tempo para preparar esse material que o Willmington teve, né? E, assim, lembra muito a Bíblia Dake, né? A Bíblia Dake possui também algumas coisas bem parecidas com isso. Olha só, na parte de tópicos aqui ainda, ó, avivamentos e reformas. Então, tudo na Bíblia que fala de avivamento e reforma, vocês encontram no guia um estudo completo de Willmington. Bom, a gente tem agora aqui os milagres de Jesus, né? Então, ele vai trazer uma síntese e um estudo aí sobre todos os milagres de Jesus, tá? Todos os milagres mesmo. Inclusive, colocando o número, né? Por exemplo, milagre 15, curar uma mulher com problema de sangue. As referências bíblicas, o relato, o significado e as verdades espirituais. Ele vai trabalhar dessa forma. Bom, nessa parte ele aborda perguntas e respostas sobre Gênesis. Então, eu vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem as perguntas, né? Por exemplo, a pergunta 9. Os dias em Gênesis 1 são literais dias de 24 horas? Então vamos lá na página 1210. Já estava marcado, né? Então ele vai trazer essa explicação. Evidentemente que ele aborda todos os pensamentos, né, que existem com relação a isso. E no final ele vai dar o seu veredito com relação a essa passagem. Tem mais uma parte aqui. Contrastando a vida dos heróis da Bíblia. Então, olha só. Contrastando, né? Palavrinha difícil. Adão e Cristo. Abraão e Pai. O Pai e Deus o Pai. Josué e Cristo. Moisés e Cristo. Arão e Cristo. Então ele vai fazer com um paralelo, né, entre os personagens. Eu achei interessante essa parte, né? Olha só. Fazendo como se fosse um gráfico, né? Comparando eles. Inclusive, por exemplo, Abraão. Ele tinha um filho amado e Deus teve um filho amado, ou tem um filho amado, né? Um paralelo da vida deles. Então, no final, a gente tem a bibliografia. Depois, a gente tem aqui uma parte de propaganda da Central Gospel. Então, aqui a gente encerra os recursos do volume 2, Método Teológico. Bom, aqui a gente coloca os dois lado a lado, né? Então, um material completa o outro. Então, vocês percebem que é um material com muitos recursos, com muito conteúdo, tá? A Central Gospel trouxe esse material para a gente, aqui no Brasil, a linha acadêmica, e é um material que vendeu muito no começo. Eu, particularmente, gostei muito desse material. Eu não utilizava muito, né? Esse material é do Dr. Harold Willmington, e a gente vê a dedicação dele, né? Ele fez uma abordagem de estudo um pouco parecida com a do Dake, mas evidentemente que ele não fez como o Dake em colocar apenas um pensamento teológico, né? Ele aborda todos os pensamentos teológicos e as correntes que existem
embora ele tenha, de fato, o seu ponto de vista em todos os assuntos.